Você pode se assentar. Coloca a mão aí no teu coração nessa manhã. Fecha os seus olhos. Nós queremos buscar uma conexão com a voz de Deus. Uma conexão com aquilo que Deus está fazendo nesses dias, está fazendo entre nós. Está fazendo na sua vida agora e no seu coração. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, nós cremos em Ti. Hoje nós queremos declarar diante da incredulidade que nós cremos em Ti. Senhor, nós queremos nos conectar com aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos nos conectar com a música dos céus, com a paz dos céus. Senhor, nós queremos entender os Seus caminhos. Ou pelo menos enxergar quando a gente não entender. E nós seguiremos. Hoje nós confiamos a Ti. A nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós confiamos a Ti os nossos pensamentos. Nós confiamos a Ti a administração dos nossos recursos. Senhor, e quando nós dizemos que nós confiamos a Ti, quer dizer que nós sabemos que o Senhor pode nos direcionar. Quando confiamos, queremos dizer que nós sabemos que independente do que aconteça nas nossas vidas, o Senhor lá está. Eu oro agora por cada coração, que eles recebam da Tua paz, poderosa paz e presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, Relevância. Eu estou muito feliz por essa data, por esse culto. A verdade é que nós temos nos aproximado da Páscoa. Falta uma semana para a Páscoa. E eu quero te dizer que a nossa Páscoa já começou, né? É tempo de você refletir sobre o que a Páscoa significa. É tempo de você se lançar nessa verdade do que Jesus veio fazer. E da vida que Ele nos trouxe. Amém? Para nós como igreja, Páscoa é um momento muito especial. É um momento da gente se lembrar da verdade profunda daquilo que Deus nos deixou. E hoje, nesse domingo especial, nós vamos celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa foi a entrada dele antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Foi quando pessoas começaram a reconhecer quem ele era. Foi quando pessoas começaram a olhar para ele e reconhecer que existia uma promessa de salvação atrelada a quem ele era. Então hoje nós entramos em uma semana da nossa Páscoa. Eu quero falar para vocês sobre esse acontecimento histórico. Quando a gente fala sobre a entrada de Jesus, a gente está falando sobre um momento profético. Quantas pessoas aqui receberam palavras proféticas que testificaram nos seus corações semana passada? Balança aí, porque assim, é muita mão levantada. Esse é um momento profético. Toda a vida de Jesus, ela foi muito profética. Sabe, gente, ela acontecia de coisas que já haviam sido ditas, que já haviam sido proclamadas, de promessas que já existiam, que Deus já tinha dito, que profetas tinham dito.
E aí aquilo acontecia diante dos olhos das pessoas. E alguns conseguiam reconhecer e outros não. Então, quando a gente fala sobre a nossa preparação para a Páscoa, eu queria te dizer que é um tempo de você reconhecer quem Jesus é. A gente precisa voltar para esse lugar. A gente precisa que as escamas dos nossos olhos sejam abertas. Quem Jesus é. Porque o que Ele é exatamente o que você busca. Tem situações complexas, eu tenho certeza, na sua vida. Tem situações difíceis na vida de outras pessoas. Tem pessoas que você conhece que buscam pelo sentido da vida. Talvez você mesmo tenha buscado pelo sentido da vida. E nós precisamos urgentemente conhecer Jesus. Então essa é uma manhã para que nós possamos perceber quem Ele é. E preparar o nosso coração para celebrar a Páscoa. A promessa de vida. Vida em abundância. Vida eterna. Coisas que são maiores do que nós podemos ver. Mas que são reais. Amém? Eu queria pedir para o pessoal da transmissão, antes de eu entrar na mensagem, para a gente colocar o tema da nossa Páscoa esse ano, Viva a Esperança, que está lá no final dessa apresentação. Gente, o tema da nossa Páscoa esse ano é Viva a Esperança. E nós temos crido especificamente que é um tempo da gente falar sobre coisas que estavam mortas, e Jesus trouxe vida. Eu creio que isso vai tocar profundamente o nosso coração, as nossas emoções, a nossa maneira de enxergar a vida, as situações pelas quais nós estamos passando, os vales pelos quais você está caminhando. É um tempo da gente se lembrar da promessa de esperança. Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou. Então, mesmo quando você chega ao fim, existe vida, existe esperança. Se o teu coração hoje está num lugar de fim, de finalização, de desesperança, eu quero te dizer, existe um encontro com Jesus preparado para nós durante essa semana. Nós estamos entrando na nossa semana de Páscoa. E uma das coisas que nós vamos ter é que, como igreja, eu quero convidar vocês para entrar comigo na sexta-feira, pode passar. Na sexta-feira santa, nós vamos ter um dia de consagração. E eu entendi que vai ser um dia de jejum para nós, então eu quero te convidar. Por isso que eu quero falar sobre isso agora, né? Sexta-feira Santa foi o dia, né, que Jesus, ele vai para o Getsemane ali e ele é entregue, né, na transição ali. E eu creio que nesse dia de entrega de Jesus, nesse dia onde Ele se rende ao Pai, vai ser um dia para nós de consagração. Um dia para a gente refletir sobre tudo aquilo que Ele entregou e tudo aquilo que recebemos com a entrega dEle, ok? Então eu quero te convidar para tirar esse dia para jejuar. Pastor, eu nunca jejuei, eu não sei por onde começar. Olha, você pode escolher uma refeição para você se abster dela. Você pode fazer um jejum também durante o dia todo. Você pode tirar algo, mas eu tenho sentido de fato tirar uma refeição, mas fique livre, né? Ou um período, né? No meu caso, eu vou fazer do dia. Mas fique livre para entender o que você deve fazer. E nesse dia eu quero que você medite sobre o que Jesus fez na cruz. E você vai declarar sobre a tua mente, o teu coração, que você não é escravo de nada que tente te dominar. Às vezes você está lutando com um tipo de pensamento,
Você está lutando com algo na sua vida, com um pecado, com pensamentos destrutivos, com uma força maligna. Nesse dia, você vai aproveitar esse tempo de jejum e você vai orar e falar: assim como Cristo se entregou e ressuscitou e me fez livre, a minha vida está submetida ao Senhor. E eu sou livre de qualquer força das trevas que queira me dominar. Amém? Então nós vamos fazer isso juntos. Na sexta-feira de manhã cedinho, eu vou liberar uma meditação, um áudio de uma meditação para vocês. Vai estar nas nossas mídias, nos nossos grupos, no Spotify, para que você escute, reflita e você tenha esse tempo com o Senhor, ok? Jejum, gente, não é uma penitência, tá? Você não está fazendo isso porque você precisa pagar pelos seus pecados, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Você não está fazendo isso porque você é um pecador, porque se você recebe a Cristo, Ele te santificou, você é feito filho de Deus, imagem de Deus. Mas nós vamos fazer isso para que a gente busque uma sensibilidade com Deus. E para que a gente possa se lembrar, e lembrar nosso corpo, nossa mente, nosso coração, de que nada nos prende. Inclusive nenhum desejo que tenta nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Se você tiver qualquer dúvida, você pode procurar o seu líder de RG e eu tenho certeza que eles vão estar preparados para te instruir. Ok? Estamos juntos? É isso. Essa vai ser a nossa sexta-feira e hoje é o nosso domingo. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Palavras proféticas, a gente estava falando sobre isso em Lucas 19, 28. Nós vamos ler sobre a entrada triunfal de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ler uma vez com você, para você ir pegando os detalhes dessa história e depois eu falo as coisas que eu quero pontuar. Vamos lá. Lucas 19, 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante. Ao entrarem lá, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montá-lo. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou alegre a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém. Tem a imagem aí da entrada triunfal de Jesus? Essa é uma imagem bem cinematográfica, né, gente? É um pouco do que alguns imaginam do que foi. A verdade é que o Monte das Oliveiras é um monte que tem muitas oliveiras, né? Tem muitas árvores. E alguns textos contam, inclusive, porque essa entrada é relatada em diversos evangelhos, né? Em todos, na verdade, que pessoas cortavam, né, os galhos das árvores e elas também, além dos panos, levantavam, colocavam para que Jesus pudesse passar. É como se um caminho de honra estivesse sendo feito. E a gente só honra quem a gente reconhece.
Eu não me lembro de outro momento na palavra que Jesus foi honrado assim de forma pública por um grande número de pessoas. A gente vê, né, momentos específicos onde Jesus recebeu reconhecimento, honra, adoração. Mas aqui ele estava sendo preparado para a sua grande entrega. E esse momento aconteceu porque era algo que já havia sido dito. Eu quero que você pense comigo hoje que tudo aquilo que o Senhor faz, Ele já disse que ia fazer. E tudo aquilo que Ele disse que ia fazer, Ele faz. Isso é muito forte porque se as coisas que Deus faz, Ele disse que ia fazer, quer dizer que aquilo que Deus faz já está feito. Aquilo que Deus diz que vai fazer, na verdade, já está feito. Nós começamos a ler sobre a entrada triunfal de Jesus. Algumas semanas atrás, no app da Bíblia, a gente tem feito um devocional como igreja ali do Novo Testamento. E uma das pessoas leu sobre a entrada de Jesus no jumentinho e falou, por que tinha que ser um jumentinho? Sabe por quê? Porque Deus falou que seria. E tudo que Deus fala, Ele faz. E não há como não acontecer o que Deus falou que ia fazer. Em Zacarias, né? Zacarias é um profeta. Ele, do Antigo Testamento, ele profetizou. Zacarias 9:9 nos conta exatamente isso. A palavra diz que viria o seu Salvador montado num jumentinho. E que ele seria manso e humilde. Então, quando Jesus vira para os seus discípulos e ele precisava de um animal para entrar ali, né, nas ruas de Jerusalém, descendo os montes. Agora eu não lembro se a palavra falou descendo ou subindo. Eu acho que é subindo, né? Vocês lembram? Acha aí o texto para nós. Quando ele estava entrando ali em Jerusalém, descendo, obrigada. Quando ele estava entrando ali em Jerusalém, ele pediu para os discípulos irem buscar um animal. Não foi um cavalo, né, que era mais suntuoso. Foi um jumentinho que não havia sido montado por ninguém. E isso denotava uma característica de Jesus, de ser manso e humilde. Naquele momento, era a característica que Deus queria expressar sobre ele. Naquele momento, e é sobre isso que nós vamos falar, ele queria mostrar a força e o poder de Deus através das coisas simples, através das coisas contraditórias. Através de algo que simplesmente bastava. Porque se alguém fosse pensar num rei entrando, obviamente que seria um cavalo poderoso. E em Apocalipse, inclusive, que é o livro final da Bíblia, a gente vê Cristo sendo apresentado como esse rei poderoso num cavalo. Mas, naquele momento que antecedia a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, a nossa maior vitória, Jesus entrou com uma figura pura, um jumentinho que nunca tinha sido montado, humilde. E naquele lugar de pureza e humildade, quando as pessoas enxergaram, elas conseguiram ver um rei. Elas enxergaram pureza, humildade, elas sabiam de um histórico de milagres, mas elas conseguiram ver um rei. E o convite para nós é que a gente consiga ver o Rei Jesus. Hoje ainda, nesse lugar de pureza e de humildade. Sabe, gente, a pureza é algo tão bonito e transformador.
Você já olhou nos olhos de alguém e você falou assim, nossa, essa pessoa tem um olhar puro. Sabe o que é? É confiável. É confiável. A pureza te dá a impressão que não existe uma segunda intenção ali, talvez para te prejudicar, ou para se dar bem às suas custas. E quando as pessoas olharam para ele e reconheceram isso, elas começaram a jogar mantos. Elas tinham casaco, elas começaram a jogar os mantos, né? Se fosse a gente ia ser casaco, nossas jaquetas. Elas começaram a arrancar das árvores os galhos com folhas para poder render a ele. Elas queriam de alguma forma saudar a Jesus, e a palavra conta que elas gritavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana significa salve o rei. Salve o rei. Salve aquele que vem enviado por Deus. Será que nós podemos abrir espaço no nosso coração para enxergar a pureza dele? Para ter um encontro com alguém que não tem más intenções a teu respeito. Para ter um encontro com alguém que quer trazer plenitude para o teu coração, para a tua história. E isso te levar para um lugar de tamanha comoção, que você falar assim, eu preciso, me dá um galho, me dá qualquer coisa. Eu preciso saudar esse rei. Porque eu fui tocado pela pureza, pela mansidão, pela humildade que ele carrega. E isso completou algo dentro de mim. Eu precisava de um encontro com isso. Em meio às circunstâncias da minha vida, em meio às decepções, à prisão da nossa alma, as coisas que nós às vezes estamos batalhando para sair, a tristeza, a dor, eu precisava de um encontro com esse olhar de pureza. E sabe, gente, quando os discípulos foram buscar aquele jumentinho, eu até deixei grifado no texto. Era tudo um mistério, né? Era muito interessante caminhar com Jesus, porque ele falava assim, ó, vai lá e busca, e a galera, ué, mas como? Vai estar preparado? Vai estar organizado? Esses dias a gente precisava de algo aqui na igreja, para um evento. E a Amanda é a líder do executivo e hoje nós temos, né, vários líderes que lideram essas outras áreas que estão dentro do executivo. Um deles é o Alex, que lidera o staff, né, nosso maravilhoso staff. E aí eu falei, Amanda, mas a gente tem que falar isso com o Alex está sabendo? Ela falou assim, fica tranquila, que se ele não estiver sabendo, ele vai saber o que fazer, ele vai dar um jeito, né? E eu me senti quase que como aqueles discípulos indo buscar o jumentinho, porque assim, não, tá tudo resolvido. E eu, será que tá mesmo? Ela, não, o Alex vai saber o que fazer. E eu assim, será? Será que não precisa de mais informação? E realmente ele sabia o que fazer, gente. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer, os discípulos e nós, na nossa humanidade, nós queremos mais informação. Tem alguma coisa que Deus te falou que vai fazer que você está querendo mais informação? Eu sou a primeira aqui para levantar, né? Estou querendo mais informação. Toda hora. O Senhor prometeu que teríamos vida eterna nele. Que nos chamou para a vida e vida em abundância, mas às vezes parece insuficiente, você quer mais informação. E ali eles foram.